Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Esse canal é para aqueles que amam estudar a Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, estamos estudando o capítulo 9. Hoje vamos estudar alguns versos a partir do verso de número 19. Anteriormente, estávamos falando a respeito da soberana vontade de Deus em escolher os seus eleitos. E o verso 19 diz assim: mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer o mesmo barro, do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Eu li do verso 19 até o verso de número 24. E esse pequeno texto, ele vai dizer que Deus tem sobre nós o mesmo direito que o oleiro tem sobre o barro. Em toda a cidade, o oleiro, em toda a cidade aqui nos tempos do apóstolo Paulo, havia um oleiro que fabricava vasos. Ele ficava ali na cidade, era conhecido por todos. E quando as pessoas passavam por ele, e ele estava trabalhando, colocando o barro e dando formato para que dali saísse uma peça, as pessoas não sabiam o que aquele oleiro ia fazer com aquele barro. Que espécie de vaso? Ele poderia fazer um vaso para um determinado uso e um outro vaso para outro determinado uso. Um vaso poderia ser usado, como o apóstolo diz aqui, para honra e outro para desonra, né? Ele mesmo podia dar um determinado fim específico para aquela peça que ele estava fazendo. E ele era observado pelas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele aproveita esse exemplo e ele argumenta que aqueles que querem ser o oleiro, na verdade, eles são os vasos. Ele está falando das pessoas que questionam a soberana vontade de Deus sobre os seus eleitos. Paulo questiona os que blasfemam, né? Querendo ser Deus, digamos assim, não entendendo essa soberania divina. Deus é criador, ele vai dizer aqui, usando o exemplo do oleiro. E nós somos criaturas. Tem um versículo na Bíblia que diz: lembra-te do teu Criador. Isso é para você lembrar que você é criatura, feita por um Criador, Deus soberano, acima de todas as coisas. E Deus é o Criador e nós somos criaturas. Paulo diz aqui, ó, cuidado, você precisa lembrar do seu papel. E o seu papel é não contender, seu papel é não discutir com o seu Criador. Se você é barro, não questione o oleiro. O que você está fazendo, oleiro? O vaso fica lá, quietinho para ser moldado. Apenas o oleiro é que sabe. E questionamos muitas vezes a soberana vontade de Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes não é para entendermos essa soberania, mas questionamos muitas vezes
com o objetivo de nos rebelarmos contra essa soberana vontade de Deus. Então Paulo diz, Deus não é injusto, Deus é misericordioso. Jesus resolve a parte da justiça lá na cruz e Deus exerce a sua misericórdia sobre os seus eleitos. Então, ele está colocando aqui que toda a humanidade em Adão já está perdida. E Deus exerce sua misericórdia em salvar aquele a quem ele quer. Então, Deus não nos deve nada. Cabe a nós pregarmos o evangelho bendito da sua graça. Todos são pecadores. Todos perderam o direito à sua misericórdia. Então, é preciso ter em mente que o apóstolo Paulo não fala aqui do direito de Deus sobre suas criaturas, como criaturas, mas como criaturas pecaminosas. É de uma criatura pecaminosa contra o seu Criador que Paulo está falando aqui. E ele faz isso mostrando que Deus não tem obrigação nenhuma de dar a sua graça. Ele dá a sua graça a quem ele quer, mas ele é soberano a respeito de moldar esse vaso como ele quer. É um pequeno trecho com uma lição muito preciosa para nós, que vale a pena meditar. E eu quero que você, durante a sua meditação, pensa, você entende que está nas mãos do oleiro? Você entende que você é barro e que não dá para discutir com o Criador do universo? Então você tem uma atitude. Eu convido, você a ter uma atitude. A atitude é de gratidão. Seja muito grato por você ter sido escolhido como vaso de honra. E sabe o que você deve fazer? Deve glorificar todos os dias, glorificar o nome do seu Criador, aquele que te fez, aquele que tem um amor grande por você, aquele que enviou o seu único filho para o resgate daqueles a quem ele quer, para fazê-los vaso de honra, para glorificar o seu nome e para proclamar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas, do mundo de pecado, para a sua maravilhosa luz. Deus é soberano, você é barro, ele é o oleiro. Deixe que ele molde a sua vida a cada dia. Deus te abençoe.